Gostar. E venda consultiva, né, o poder da informação. Eu também vejo situações assim, ó: "Vou fazer um seguro aqui para você, Flávia, vou fazer aqui um segurinho, vou fazer 50.000". Não é você quem define é a informação que você vai colher. Então, não adianta ter banco de dados, nome, CPF e qualquer capital. Você precisa ter banco de fatos, né. Quais são os fatos? Esse cliente, ele tem dependente? Ó, vamos simplificar aqui em 3 perguntas. Tem dependentes? Né, nome, para você chamar pelo nome, e a idade? Com a idade, você já calcula o tempo que vai precisar desse amparo financeiro do provedor. Qual é a despesa média mensal? Né, isso é muito importante, porque ela é uma despesa imediata. Quando acontece, né, essa fatalidade, não dá tempo, ninguém espera, ninguém prorroga suas contas, as despesas continuam acontecendo no mesmo instante. E aí, muitas vezes, não se tem a liquidez que precisa para honrar com esses compromissos. E aí começa a desfazer do patrimônio, né? Quando ele é liberado, né? Que muitas vezes, situações complicadas, tudo isso fica preso através de um inventário, de uma ação. Então, precisa ter uma parte do recurso com liquidez imediata. E aqui, qual o valor atual do seu patrimônio? Né? Tudo isso precisa estar protegido. E também pode acrescentar, né, já tem essa liquidez imediata, é destinado a algo, tem outro seguro de vida ou previdência, quais os capitais, coberturas, se o cônjuge trabalha, quanto representa a receita dele no orçamento, algum financiamento, que também é uma dívida, mas basicamente as 3 primeiras, a primeira, na verdade, e a segunda, elas já refletem ali um direcionador de importância assegurada para cobrir aquelas despesas. Existem formulários, existem pesquisas, né, você pode criar uma pesquisa que você faça rapidamente numa conversa com o seu cliente para determinar as coberturas, coberturas para ele, né, porque se ele é um profissional liberal, ele vai precisar de uma cobertura de diária de incapacidade temporária, né. Se ele é um CLT, não precisa. Então, você vai determinando o desenho de acordo com o perfil de cada cliente. Basicamente é isso. E aí a gente tem modelos também, né, de questionário, de consulta que nós podemos compartilhar e vocês podem adaptar da forma que desejarem trabalhar. E aí precisa criar essa demanda, né? Passar essa segurança, despertar a urgência, e aí você não precisa mais vender nada, porque ele vai comprar. Você mostrou toda a necessidade, e aí ele vai ter a decisão. Muitas vezes, quando você mostra a necessidade e ela aponta um capital alto, consequentemente o prêmio pode não caber no bolso naquele momento, tudo isso é muito flexível no momento da conversa, né. O capital ideal é esse, mas nesse momento, qual o valor confortável para que você continue pagando e que num futuro, quando você tiver uma disponibilidade diferente, você aumenta esse seguro, né. O seguro ele não é congelado, você pode aumentar e diminuir ao longo da vida, de acordo com as necessidades que tiver. Eu digo isso porque colaborador de dentro da Tokio Marine recebe a nossa oferta, né. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 15% dos colaboradores de uma empresa possuem seus seguros individuais. "Ah, mas tem o seguro da empresa". O seguro, tá bem dito, é da empresa, não é dele. O dia que ele sai, ele deixa de ter. "Ah, mas daí eu contrato". Só que aí você pode não ter mais o quê que você precisa para contratar o seguro? Saúde, né. Então, é importante trabalhar dentro das empresas que vocês têm como clientes, na frota, no empresarial, no transporte, no próprio vida em grupo, as ofertas individuais. E formar também essa carteira de clientes, que se um dia você perder a conta da pessoa jurídica, você não perde esses clientes individuais, né. Então são várias, formas de fazer essa venda consultiva, encontrar esses caminhos, né, e não pode utilizar pergunta fechada, né. "O senhor tem interesse? Gostaria de receber nossa proposta?". O poder do sim, ele está nas perguntas certas,
né. Então perguntas abertas, que a gente precisa que o cliente nos conte, e é por isso que a pergunta certa é fundamental. E a resiliência que nós precisamos ter, né, não desista no primeiro não. O primeiro não é o começo do sim. A gente precisa saber o porquê do não. A gente tem que identificar, e aí eu vou falar um pouquinho à frente. E script, né, sempre perguntam: "É legal usar um script? Usar ou não usar?", né. Não existe script perfeito, né, você precisa criar o seu e adaptar ao longo do tempo, lembrando que cada cliente tem uma abordagem diferente. O cliente jovem, solteiro, casado, de mais idade, para cada um tem uma abordagem e uma necessidade diferente. Mas se no início, né, e esse foi o nosso objetivo aqui, falar desde o início, quebrar, né, alguém falou sobre virar a chave, é é isso. Se for preciso, no início tenha um script. Nós também temos, sugestões e podemos compartilhar com vocês. Mas ele tem que ser um mapa, né, que ele oriente a prospecção da conversa, porque imagina o cliente receber uma ligação igual a gente recebe de call center, robotizado, falando sobre seguro de vida, né. "Ah, eu não quero nem ouvir", né. Então eu preciso ver o interesse genuíno do corretor na minha proteção, né, que ele quer me conhecer e quer identificar o que eu preciso. É como um médico, é um diagnóstico, e quem faz isso é o corretor. Argumentos de venda, né. Então aqui tem algumas situações que podem provocar aquelas perguntas abertas, né, que vão levar ele a falar mais. A sua família está preparada para superar o abalo financeiro na sua possível ausência? E se ele falar só está, a gente tem que falar de que forma, né, continua a conversa. Já considerou as despesas altíssimas com inventários de bens? E aqui dá até para calcular, né, se você tem informação sobre o patrimônio, quanto custa o inventário? No mínimo, o seguro de vida existe para cobrir o inventário, porque tem uma liquidez imediata para que a família possa fazer o inventário e assim liberar e dar sequência aí em tudo que ficou. Você sabia que a indenização de seguro de vida não entra em inventário? Né, então às vezes ele quer deixar algo para alguém que não é necessariamente o filho, o cônjuge, pode ser um afilhado, pode ser pai, mãe, vó, alguém que criou. Então, dessa forma você libera parte desse bem, né, você cria esse bem para alguém que vai chegar realmente na mão dele ou da família. Já pensou em um plano de proteção financeira, né? Seus projetos estarão protegidos? Intercâmbio, faculdade dos filhos, tudo que você sonha. É muito bom falar de sonhos também. A segurança, a tranquilidade que esse seguro vai oferecer. Então, são algumas abordagens, né? Mas, como eu disse, cada cliente tem a abordagem adequada. E aí, objeções, elas vão surgir. E é bom que surjam para resolver. Muita gente fala em contornar, né? Não contorna porque ela volta. Então você resolva cada objeção que aparecer. E o estudo e a experiência é que vai permitir criar esse banco de dados. Então, jamais entre em conflito com o cliente. Essa é a primeira dica. Se ele falar alguma coisa, você tem que ser afirmativo, né? Tem um modelo que é: eu entendo a sua visão, porém, aí você coloca o contra-argumento, mas nunca dizer: "Não, você está errado", né, "Não é assim que funciona". O cliente não pode se sentir inferiorizado pelo nosso conhecimento. A gente sabe o quanto a sociedade, as pessoas, a nossa família não entende disso, né, então a gente precisa ter essa conversa muito amigável, amistosa. E quanto mais o produto e a oferta for aderente ao perfil dele, vai ter menos objeções. Porque se eu vou vender um seguro de vida para um jovem que não tem filhos, falando que aquele seguro vai proteger a família dele, não é aderente, não é disso que ele precisa, então vai ter objeções, né? E não vai ter assertividade. Por isso que o script é muito cuidadoso, precisa ser para cada perfil.
E aqui a parte que eu mais gosto, viu, João? Tem algum comentário aí antes para a gente falar das objeções? E se o pessoal tiver mais objeções além dessas, podem colocar no chat que nós vamos tentar resolver juntos. Sempre tentar. Perfeito. É, Não, a gente pode seguir. Tem umas perguntas técnicas aqui, a gente pode deixar para o fim, tá? Tá bom. Então vamos lá. Já tenho seguro de vida com o banco, né? Nós falamos aqui. E eu não posso entrar em conflito com ele, né? Então eu falo, que bom que você já tem, que você já se preocupou, mas será, possivelmente, não é o que você precisa para deixar a sua família tranquila. E aí você começa a explicar, dar exemplos, e se ele concordar, me mostre a sua pólice e juntos nós vamos calcular se ela atende à sua necessidade, ou não, e a gente poder melhorar isso. E você não precisa nem cancelar o seguro com o banco, você pode fazer um seguro complementar de coberturas que não estejam amparadas naquele seguro. Então, é uma forma muito amigável e não cria conflito. Porque se você criar o conflito com o banco, o que ele vai dizer? Eu tenho que fazer o seguro lá, porque eu fiz um empréstimo, o meu gerente vai me cobrar, então, não entre em conflito. Dá uma consultoria, faz um complemento, mas tenha a certeza de que ele está protegido dentro do que ele precisa. Já tem o seguro de vida pela empresa, esse eu já comentei, né? Se alguém tem alguma dúvida de que a hora é independente de onde eu trabalho, eu posso ter quantos seguros de vida eu quiser. Vida não tem tabela FIP, né? Ninguém diz quanto vale. Então você pode e deve contratar um seguro independente do seguro que a empresa te dá. Um seguro para chamar de seu. Realmente esse seguro é meu até o fim da vida. Né? Isso também é importante até o fim da vida, viu? Na Tóquio Marine, nós temos uma cláusula nas condições gerais 8.2 que garante que a Tóquio sempre renovará de forma sucessiva esse seguro de vida individual, sem olhar novamente saúde, profissão, e fica a critério do segurado, a qualquer momento, cancelar esse seguro sem qualquer ônus. Então, isso dá uma segurança para o cliente, que é um seguro para chamar de seu e por toda a vida. Já tenho bens e patrimônio para deixar, a gente também falou um pouquinho sobre isso, né? O seguro faz parte do planejamento financeiro, tem liquidez, no máximo em 30 dias, não deixa a família desamparada para ter que se desfazer dos bens ou ficar realmente sem recursos, porque a gente já presenciou também, né? Vocês acredito que já viram situações como essa, fica tudo bloqueado e a família passando necessidades emergenciais. Vou pensar, isso é legal. Que bom que você vai pensar, né? De novo, concordando com ele, eu também pensaria e eu pensei muito antes de fazer, né? E aí a gente precisa saber, né, se faz sentido, se tem alguma dúvida, né, precisa decidir junto com a esposa, junto com o marido, isso também acontece. O que a gente não pode é adiar essa decisão, porque amanhã pode ser tarde. Não pela situação da fatalidade, do óbito de uma doença, mas realmente por não passar mais na aceitação do seguro de vida. As pessoas não sabem disso. A gente precisa falar. Esse vou pensar, vou até contar um caso aqui. Eu sempre oferecendo para a família, né? E nem todos compram. E é normal. E aí o meu irmão pegou Covid, ficou internado. E lá do hospital, achando que ia morrer, ele falou para mim: eu estou muito preocupado, porque eu não deixei as coisas resolvidas. Eu não fiz o seguro que você tanto me falou. Só que lá já era tarde. Como eu ia fazer o seguro para ele internado no hospital por Covid? Não tem aceitação. Né? Naquele momento foi muito crítico para todos. Então, não dá para deixar para amanhã. Situações podem mudar de uma hora para outra. Né? E as coisas precisam estar arrumadas. Eu nunca me esqueço disso que ele falou. E pergunta, quando ele saiu, quando ele se curou, ele me procurou e falou assim: "Quero fazer o seguro?" O que vocês acham? Não! Não. Por quê? Porque a memória é curta, e aí a gente tem que ir lá de volta, falar novamente, e aí sim ele fez o seguro. Então, assim, se não for prioridade para nós, não vai ser prioridade para o nosso cliente.
Isso é muito importante que a gente tenha em mente e não se frustre, né, a gente alinha a expectativa e trabalha, porque é isso que a gente ama fazer. Achei muito caro. Caro comparado ao quê? Muitas vezes ele compara o seguro do automóvel, o seguro da casa, a gente pode comparar com o McDonald's, né, porque o seguro de vida pode custar R$ 30. Então, depende muito com o que você compara. Muitas vezes ele acha caro porque ele ainda não viu o valor naquilo. E aí você tem que reforçar benefícios. Por exemplo, o Einstein Conecta, que tem no seguro de vida individual da Tokio Marine para o segurado e mais 2 pessoas, que é um atendimento de telemedicina com o Hospital Albert Einstein, isso nem tem preço, porque nem vende de forma individual. E se vendesse, seria muito mais caro do que o seguro de vida só por um serviço. Planos funerários, quanto custa? Tem translado de corpo ilimitado, né, normalmente ele cobre ali 100 quilômetros, 200 quilômetros, depende do plano. E quanto paga por isso? Então sempre muito caro comparado ao quê, né? Então, ter sempre essa argumentação em mente. Sou jovem, não vou morrer tão cedo. Então nós temos muitas notícias que mostramos ali no início, né, sobre o índice de acidentes que hoje é muito maior com o público jovem, né. O acidente pode até não levar à vida, mas pode deixar uma sequela, pode deixar um afastamento, e se ele é independente, né, não tenho ninguém que dependa de mim, se acontecer qualquer coisa comigo, não importa. Importa sim, para você mesmo. Se você fica dependente, acamado, esperando o INSS para pagar a sua conta, que ninguém vai perdoar, né, então tudo isso precisa ser dito. Estou solteiro, não tenho para quem deixar, de novo, não é para deixar, é para usar em vida, fazendo várias situações que eu citei, liberando recursos, né, utilizando realmente os serviços. Está migorando, né, eu comentei que ainda acontece, né, e eu dei o exemplo ali do STEP, também pode ser utilizado. Já tem um plano funerário, que bom, né, mas ele garante ali só o sepultamento e com várias limitações. E você pode ter, além da assistência funeral, que é muito mais completa, todo um seguro, junto com essa assistência. Alguém tem mais alguma objeção, fora essas? Eu fico curiosa, assim, porque de repente pode ser alguma coisa nova, alguma coisa que atrapalhe vocês no dia a dia. Um de É, cada vez. eu queria ouvir do Geiger Filho, que falou: não consigo me destravar para ofertar esse seguro, que ele falou lá no início aqui. Depois eu queria saber se o que que trava ele, né? Porque às vezes pode ser uma dessas perguntas que não se sente confortável em responder, não sei. Mas assim, gente, voltando a dizer, é muito mais fácil vender seguro de vida do que seguro alto, tá, gente? É, é, enfim, eu já fiz aqui teste com lead, contei para a Rosângela minha experiência e, de fato, assim, os argumentos são mais fáceis, por incrível que pareça. A gente vai ver nos próximos treinamentos a tecnologia que a Tóquio oferece para o corretor para vender também. Enfim, ó, o Geiger Filho está respondendo aqui, já está elucidando bastante. Que bom. Tem medo E o do não. medo do não. E sempre o não ele tem que, ser desmistificado. O não ele não está sozinho, ele tem alguma coisa por trás dele. É uma insegurança, é preço, é fornecedor, tem que ter algo a mais do que o não. É só assim que a gente consegue resolver a objeção. Por isso a importância das perguntas abertas, né, para que a gente consiga identificar essa real objeção. Ele botou assim, ó, Rô, ele escreveu assim: me sinto desesperado ainda, estou buscando conhecimento. Legal. E já deu o primeiro passo estando aqui, hein? E o próximo passo vai ser você comprar o seu próprio seguro, você sentir essa segurança, você usar, e aí você só vai contar para o seu cliente. Você não vai vender, você vai contar. Você vai contar a tua experiência, você vai contar sobre a importância. Então, é algo assim que depois que entra na sua veia, fica natural.
E você não tem medo do não, porque o não vai acontecer. E talvez de 10 clientes, 7, 6 continuem falando não, ou não agora, mas ele vai, você plantou uma sementinha, e quem sabe esse não um dia, para aqueles clientes, vai virar sim. Mas de 10, é certeza que usando tudo isso, você vai ter 4 ou 5 sim. Isso você pode colocar como objetivo e você vai atingir. E Deixa eu corrigir aqui que eu falei desesperado, mas não, é despreparado. Tá bom. Mas deixa eu aproveitar e falar dele. De onde é Geiger, né? É isso? É assim mesmo? Fala certinho? De onde ele é, o João? Você sabe? Deixa eu ver aqui. Não, Geiger não falou da... é de São Paulo. Da São Descomplique Paulo. Seguros. Legal. Vamos ajudá-lo, João. Fique tranquilo. Vamos seguir passo a passo. Participe de todos esses módulos, né, que nós vamos proporcionar aqui com a Baeta e também a equipe, né, que fica presencial, caso você necessite e sinta-se à vontade, né? Isso é importante. A Flávia corrigiu que não é desesperado, é despreparado, mas Flávia, quando você não tem preparo, realmente você vem fica. É verdade. Né? Olha só, a Bensco Seguros está perguntando as regras de pagamento do DIT e tudo mais. Vou falar para você, Bensco Seguros, para se dar uma segurada, porque nos próximos nossos módulos a gente vai falar mais sobre produto, tá? Hoje a gente está falando mais aqui sobre argumentos de venda e tudo mais, tá? Então, sobre o produto a gente vai falar nas próximas semanas, que vão ser aí nossos próximos bate-papos, tá? Assim como o Sérgio Neves está perguntando que tem vários congêneres, se a gente tem algum comparativo entre seguradoras. A gente não tem, tá? Mas a gente pode te ajudar, enfim. A Baeta está aqui para ajudar sempre o corretor, tá? Isso aí, e é muito simples, essas regras, né? É simples e ao mesmo tempo complexo, porque você realmente precisa ler as condições gerais, né? Não pode vender uma companhia pela outra, porque as coisas mudam, né? Então você precisa, das duas perguntas aqui são muito importantes, ler as condições gerais e fazer um mapeamento, né? Para quem que eu vou oferecer determinada cobertura? Qual a companhia é mais aderente para essa cobertura? Né? E eu falo para vocês, dentro da Tóquio, no nosso produto individual, a cobertura morte, a cobertura básica, é imbatível. Já se você me falar sobre o DIT, nós não somos a companhia mais competitiva. Né? Então, tem esse estudo que precisa ser feito, mas diferente do automóvel, que você pode cotar, sei lá, me corrijam aí, 8, 10, 6 companhias, no Vida você pode cotar 3, no máximo. Então, se capacite em 3 que atendam à necessidade dos seus clientes. Não precisa mais do que isso. E aí você já direciona qual é o melhor produto, a melhor seguradora para cada perfil. E muitos corretores ainda fazem uma composição. Se é um cliente que precisa de DIT, mas eu tenho um preço melhor de morte na Tóquio, eu faço 2 apólices. Eu faço composição de coberturas e aí, meu amigo, você fideliza o cliente de uma forma porque você constrói soluções para ele. Não é simplesmente